48 anos após a independência e 32 anos após as primeiras eleições pluralistas, temos a plena consciência de que foram tempos de balanço positivo. Na verdade, valeu mesmo a pena o caminho percorrido. Hoje, somos um país de rendimento médio, plenamente integrado na comunidade das nações e um Estado de direito democrático que funciona. Os tempos são difíceis e complexos, sobretudo para um pequeno Estado insular em desenvolvimento como é o nosso. Não podemos, todavia, resignar-nos perante os desafios. Temos de fazer diferente e melhor, muito melhor, o que estamos a fazer. Esta é a expectativa legítima, porém, o espectro político atual tem sido caracterizado pela crispação e pelo desprezo pela cooperação institucional, pelo diálogo e pela conciliação. Constatamos um clima preocupante e persistente de excessiva partidarização do espaço público. Assistimos a uma disputa política permanente que sufoca a sociedade. Este ambiente é permeável ao clientelismo e ao medo, com as pessoas a serem escolhidas para cargos públicos e promovidas menos pelo mérito e mais pelas suas relações de amizade ou pela sua lealdade a partidos. Com frequência, a verdade é asfixiada em nome de uma verdade oficial e de um pensamento único. Nunca é excessivo sublinhar que a ninguém é reservada a exclusividade da verdade. Pelo contrário, e sobretudo nestes tempos de comunicação escorregadia e verdades alternativas, urge que os poderes públicos deem permanentes provas de serenidade e firme defesa das regras e valores da sociedade democrática, desde logo os atinentes à livre expressão do pensamento, das ideias, da palavra afinal. A afirmação da cidadania ativa e o desinibido exercício do direito de dever de participação na vida nacional são domínios em que, precisamente, precisamos urgentemente assegurar ganhos, como, de resto, bem o apontam as avaliações de instâncias internacionais credíveis. Infelizmente, presenciamos uma atmosfera de campanha permanente. Tal facto é extremamente corrosivo para o interesse nacional, pelo desperdício de energias e de capacidades, que são, importa sublinhá-lo, energias e capacidades da nação. Em período de campanha eleitoral, o que não é o caso, tal atitude de tensão, embora desnecessária e não desejável, poderia ser compreendida e tolerada. Cabo Verde, país vulnerável e dependente da cooperação internacional, tem de dar provas de genuína realização da concórdia nacionais, enquanto fator, digo mesmo, condição sem a qual o país não concretizará a sua legítima aspiração ao desenvolvimento sustentável.
o eleitoralismo, mas também o curto-prazismo têm de ser rejeitados. Na prestação de alguns serviços contratualizados, a qualidade tem sido decepcionante, com reclamações generalizadas pela aparente falta de competência na garantia de serviços finais aos cidadãos, que chega tarde ou não chega, originando reações e alertas da sociedade às mais altas autoridades políticas e religiosas. O Presidente da República, tal como a generalidade dos cidadãos cabo-verdianos e estrangeiros que visitam o país, já experimentou esses constrangimentos. Aliás, não é por acaso que em vários setores temos vindo a perder competitividade, precisamente porque as decisões são tomadas de forma enviesada e descurando contributos não negligenciáveis de outras sensibilidades políticas e sociais e de competências técnicas reconhecidas. Legitimamente, a nação inquieta-se e indigna-se com o inegável retrocesso em setores vitais ao nosso Estado arquipélago. Verifico com preocupação que são tomadas decisões cujo propósito e cuja lógica não se entende, principalmente quando tudo levava a crer que medidas iam ser tomadas e elas até já haviam sido anunciadas, mas eis que as instituições públicas recuam e se apequenam. Essas mesmas decisões, que são tomadas num dia para se recuar no dia seguinte, sinalizam que as mesmas não foram suficientemente amadurecidas. Não podemos, de ânimo leve, assistir a discursos contraditórios e descoordenação a nível da formulação de políticas, revelando falta de maturação das medidas com vista à sua implementação. Cabo Verde não pode dar-se ao luxo da experimentação como método de gestão do interesse público. Isso é deplorável, é custoso e descredibiliza os serviços públicos, a política e os políticos, além de levar ao desgaste e ao cansaço das instituições. A atual conjuntura internacional e os ingentes desafios que temos pela frente, tal é o caso do combate à pobreza e às desigualdades, não nos autorizam a continuarmos nessa mesmíssima forma de gerir o interesse público. A marca da razoabilidade não deve nunca ser forçada, muito menos transposta. Temos de fazer uma profunda análise da situação atual, arrepiar caminho e encetar mudanças radicais, trabalhando com mais sentido de Estado e mais sentido de compromisso com o país vulnerável que somos. Como Presidente da República, é meu dever indeclinável e de forma insistente apelar ao consenso, ao respeito pela diversidade de opiniões e à união no seio da nação. A crispação política é um vírus que leva à polarização, ao populismo, ao extremismo e à intolerância. Temos de ser argutos e previdentes. Urge poupar Cabo Verde de solavancos desnecessários, evitáveis. Assim, urge reduzir esta grande crispação política, aumentar a confiança entre os partidos e entre atores políticos, criando as condições para um diálogo salutar e produtivo. Insisto na necessidade do respeito pela diferença
e na premência do diálogo e do consenso como ingredientes naturais da vida democrática. O servidor público cresce e fortalece-se todos os dias no exercício da humildade e da capacidade de escutar e dialogar. Devemos, com efeito, ser intransigentes na promoção e defesa do bem comum. É urgente recuperar o senso do justo e da justiça, bem como evitar a privatização indébita do Estado a favor de interesses privados ou de grupos. Precisamos de uma melhoria substancial do processo decisório, com mais sofisticação na tomada de decisões, para que elas sejam mais consistentes. A discussão e a justificação públicas do interesse público são uma necessidade e uma obrigação em democracia e no Estado de Direito democrático. O futuro de Cabo Verde impõe que haja no nosso país a prática de avaliação dos resultados das políticas públicas. A accountability tem de ser um nosso costume. É tempo de parar, analisar e corrigir rumo. Temos de ser assertivos e assim responder às legítimas expectativas dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas, resolvendo os seus problemas concretos, particularmente na presente conjuntura socioeconómica. Como é óbvio, isto aplica-se igualmente às empresas, a todos os empreendedores, agentes da vida económica e empresarial, a todos aqueles que labutam de sol a sol nestas ilhas. Não podemos perder a esperança. Não podemos perder a confiança em Cabo Verde. Estou disponível para as vossas questões. Permita-me que lhe diga que vi alguma evasiva no seu discurso e justamente eu gostaria que concretizasse os seguintes aspectos. Onde é que vê a perda de competitividade nacional e excesso de partidarização, mas também gostaria que me dissesse se, quando fala em recuo e descoordenação, se estaria a se referir à questão dos transportes marítimos, as tarifas, etc. E também gostaria que, enfim, já agora considerasse a aquisição de um novo avião pela ASA, com ónus a ser debitado toda ela a esta empresa. Bom, são três questões. A primeira são indicações para a análise da sociedade cabo-verdiana. Em muitos aspectos, temos claramente descoordenação entre instituições, entre diferentes departamentos governamentais no desenho e na implementação de políticas públicas. Isso é evidente e a sociedade cabo-verdiana tem constatado essas questões. Antes de fazer essa declaração política, pude ouvir as declarações de todos os partidos políticos com representação parlamentar e também pude ouvir vários especialistas, vários economistas e várias personalidades independentes que se pronunciaram sobre diferentes aspectos das políticas públicas em Cabo Verde. E é consensual que há contradições, há descoordenação, há ruídos nos discursos públicos e na forma como determinados contratos, determinadas políticas têm sido abordados pelas autoridades. Quanto à segunda questão,
escapa ao meu entendimento a razão por que o governo dá um aval à ASA para comprar, um avião. De todo modo, depois desse aval, vamos entender como é que esse avião irá ser gerido e que outras entidades estarão integradas na gestão desse equipamento. Aqui também está uma enorme contradição entre o que está no orçamento do Estado, entre as proclamações do governo e a decisão final tomada agora recentemente. Portanto, são essas as questões que colocou e acabo de responder. Sr. Presidente, que leitura faz da sessão parlamentar anterior, especificamente da votação sobre o projeto de lei sobre a elevação da língua portuguesa a património imaterial cultural de Cabo Verde? Bom, é uma questão que está em discussão no Parlamento, cada um tem o seu tempo. Quando agora o tempo do Parlamento é deixar que o Parlamento e os atores políticos discutam sobre esta matéria e quando a questão chegar ao Presidente da República, pronunciar-me sobre esta matéria. Disse que ouviu todos os partidos políticos e, naturalmente, inclusive o líder... Ouvi as declarações de todos os partidos políticos, não tive encontro com os partidos políticos, ouvi os pronunciamentos públicos de todos os partidos políticos. Então eu vou reformular. O Primeiro-Ministro vai ouvir esse discurso pela comunicação social ou já tinha conversado com ele antes deste pronunciamento que está a fazer agora? Veja... Há algumas questões aqui que precisam ser devidamente esclarecidas. Quanto às decisões que foram tomadas, tanto em relação ao aumento das tarifas dos transportes, como também em relação à adenda ao contrato de concessão dos transportes marítimos interilhas, o Presidente da República foi absolutamente apanhado de surpresa quando a Constituição diz que o Presidente da República deve ser regular e completamente informado sobre todas as questões relativas à política interna e externa do Governo. Segundo aspecto, o Governo tomou essas decisões no quadro das suas competências. Cabe ao Governo tomar as decisões que tomou e cabe à sociedade cabo-verdiana, aos partidos políticos e aos diferentes atores políticos se pronunciarem e tomarem as decisões que devem ser tomadas. Portanto, o Presidente da República deu as informações necessárias, públicas, sobre a comunicação que iria fazer hoje. Portanto, Sr. Presidente da República, Isaías Tavares da TIVER, portanto, levando em conta as declarações feitas aqui pelo Presidente, portanto, dá a perceber que não vamos bem, portanto, a nível político não estamos bem, e quais soluções o Presidente apresenta de uma forma viável para que possamos sair dessa situação, ou então vamos de mal a pior, cada vez pior. O Presidente da República deve chamar a atenção. O Presidente da República não é governante. Deve chamar a atenção, deve sugerir, deve aconselhar, deve advertir e é isso que eu tenho feito, chamando a atenção dos diferentes atores políticos sobre a realidade do país e sobre o funcionamento do país. E caberá aos diferentes atores políticos, aos cidadãos cabo-verdianos, se posicionarem sobre essas diferentes questões que estão em curso.
há evidentes problemas no funcionamento do sistema e é preciso que essas questões sejam corrigidas, tendo em conta a realidade do país e o que teremos de fazer para que possamos ser mais sofisticados no processo de formação das políticas públicas, haver muito mais coordenação, menos desperdício de recursos e, sobretudo, mais transparência, justificação pública das decisões e também haver um forte compromisso com o interesse público, com o bem comum. Já que fala tanto em questões de discussão política do país e também a questão do diálogo que é preciso, os mais altos do Estado da Nação continuam a fazer visitas de Estado e não têm acompanhamento do maior órgão de comunicação social. O que é que está a passar? Não tem muito a ver com esta declaração, mas é o seguinte. Aqui é uma questão que precisa ser analisada globalmente. Cada órgão de soberania, se quiser levar um órgão público de comunicação social para acompanhar a visita, tem de cobrir todas as despesas. E é claro que o orçamento da presidência não permite cobrir essas despesas. E, portanto, é uma questão que tem que ser analisada e tem que ser equacionada. O governo dispõe de recursos, pode levar órgãos de comunicação social conforme entender e outros órgãos de soberania ficam numa situação de desvantagem porque não dispõem de recursos orçamentais para que os órgãos públicos, que devem prestar um serviço público de comunicação social, acompanhem. De modo que é uma questão que tem que ser analisada globalmente. E eu não acho adequado nem correto que sejam as próprias entidades a cobrir as despesas dos órgãos de comunicação social. Então, que se inscreva no orçamento desses órgãos recursos suficientes para o acompanhamento dos órgãos de soberania. Sr. Presidente, uma questão internacional, não sei se se enquadra. Sudão está a ferro e fogo, é um dos maiores países da África, mais de 2,5 milhões de quilómetros quadrados. Temos agora, os últimos registros apontam para 125 mil refugiados, para além dos mais de 460 mil mortos neste momento. Vai se envolver nisso ou acha que Cabo Verde já está envolvido? É um país bem distante do nosso. Não, o Cabo Verde, enquanto país membro da União Africana, está a acompanhar com muita atenção essa questão. É claro que as estruturas da União Africana e também os presidentes que têm a liderança desse processo de paz e segurança têm trabalhado nesta matéria. Portanto, nós estamos a acompanhar em estreita articulação com os órgãos da União Africana e a situação é extraordinariamente difícil e complexa e esperamos que com a mediação não só das instâncias da União Africana, como também de outros países, como os Estados Unidos da América, que têm se envolvido diretamente na mediação deste conflito, possamos chegar ao diálogo e ao entendimento entre as diferentes facções das Forças Armadas sudanesas. Mais alguma questão? Tá bom, obrigado então.